Olá, estamos aqui de volta hoje com o programa Código de Honra. O programa Código de Honra é uma iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Hoje estamos com um convidado bem diferente, bem especial, que é o Dr. Arthur Martinho. Ele que é da área de Direito Internacional e que vai nos falar um pouco sobre questões internacionais relevantíssimas. O Dr. Arthur Martinho é vice-presidente do IBREI, é também membro da Academia Real das Relações Internacionais do Reino Unido, além de ser consultor internacional hoje no Brasil. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. É um prazer enorme tê-lo conosco aqui no programa Código de Honra. E eu gostaria de iniciar o nosso programa lhe perguntando um pouco sobre um tema um pouco polêmico, que seria o presidente dos Estados Unidos, né, o presidente Trump. O presidente Trump, ele é uma ameaça para o novo caminho para a hegemonia americana ou não? Olha, é uma situação muito delicada. Primeiramente, quero agradecer vocês pelo convite. Quando a gente fala de Donald Trump, eu acho que é uma situação que o mundo inteiro acaba ficando totalmente desconfortável. Eu acho que as ações dele no âmbito global têm sido super complicadas. E eu acho que o Donald Trump tem sido um presidente totalmente diferente. Quando a gente fala uma questão de continuidade, o governo americano tem sido muito diferente. Tem sido uma situação com o governo Trump totalmente diferente dos anteriores. Mas na sua opinião, isso é bom ou é ruim? Olha, por enquanto, eu vou ser bem honesto com você, eu acho que para a parte internacional tem sido bem ruim, porque tem destruído alguns laços que eu acho que são importantes, só que a gente tem que olhar. E para o americano, qual é a visão dele? Eu acho que é muito fácil a gente olhar de fora, a gente ter uma superficialidade nesse sentido, mas o mais importante é a gente entender qual é a visão do americano. Eu acho que eles é que sentem na pele. E ele tem feito melhorias no sentido econômico muito grande nos Estados Unidos. Essa é uma característica da parte republicana. Sempre que tem alguma situação delicada econômica, o foco é infraestrutura, trazendo mais empregos, gerando empregos. Então, o público americano tem sido muito bom. Mas eu vejo que todas as atuações no âmbito global têm sido bem delicado. A última foi a transição da embaixada americana para Jerusalém. Foi uma situação muito delicada, como todo mundo sabe, gerou várias críticas, mas eu acho que é importante a gente lembrar, isso já tinha sido homologado faz muito tempo. Ele só fez o que estava na Constituição americana. Só que eu acredito que talvez falta um pouco de tato para ele nesse sentido. Eu acho que ser empresário tem que ter um entendimento de como funciona a política. Porque uma decisão dessa magnitude pode ter impactos muito fortes, como está tendo. No caso da Coreia do Norte, que foi uma das mais importantes, todo mundo pensava que ia ter uma terceira guerra mundial. E foi muito delicada. Super complicada, todo mundo descendo os medos que poderiam trazer toda essa ação americana. E no final ele foi colocado como um dos possíveis nobres da paz que poderiam acontecer. Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu acho que é muito complicado a gente falar ainda sobre o governo Trump. Tudo bem que a gente tem aí 2 anos que já foram feitos, algumas melhorias foram feitas para os americanos. Eu acho que no âmbito global ainda falta muita coisa a ser feita. Mas foi exatamente o que ele prometeu, né? Ele Sim. Prometeu melhorar a vida dos americanos, Sim. Correto? E um pouco antes do nosso programa... América em primeiro lugar, né? Um pouco antes do nosso programa, você comentou comigo que ele vem seguindo a cartilha das promessas que ele havia feito, Sim, certo? com certeza. Isso é uma coisa que é muito engraçada, porque a gente não tem o costume aqui no Brasil de ver e está sendo feito. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a olhar para o que o Donald Trump está fazendo sobre todo o programa de governo dele, a gente vê uma continuidade, a gente vê que não são promessas, são compromissos que estão sendo feitos. Mas eu acho que o mais importante é a gente ver o que está sendo feito para os americanos, se ele está seguindo, se ele está fazendo, está dando resultado.
Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com aquele pré-julgamento. Eu não Claro. sou a favor nem contra ele, realmente eu acho que é muito cedo para a gente falar isso. Eu sei que tem coisas boas e coisas ruins, a gente tem que ter uma cabeça aberta nesse sentido, para não polarizar as situações. O fato é que a economia americana está melhorando, então... Sim, eu acho que a economia americana tem que tomar um baque nesse sentido, porque a China está vindo muito forte. Eu acho que é muito importante a gente olhar a China nesse sentido, porque ela está vindo uma crescente gigantesca. E eu acho que essa decisão de olhar para dentro é necessária. E eu acho que o Donald Trump está fazendo isso de uma maneira bem feita. Me fala um pouco, vamos explorar aqui a questão dos BRICS, né? Os BRICS e a sua nova liderança. Realmente trouxeram mudanças para o mercado global como um todo, isso? Olha, Qual a sua opinião? eu acho que assim, o BRICS ele começou de uma maneira com muito marketing. Foi feito um marketing gigantesco como uma saída para esses países em desenvolvimento. Algumas das cúpulas mostraram que sofreriam bastante, porque sempre trazendo questões monetárias, questões econômicas dos países, e eu acho que é muito complicado. Porém, eu acredito, eu sou muito otimista nesse sentido, eu sou membro do Conselho Empresarial dos BRICS, a gente tem uma atuação muito forte nesse sentido, inclusive o Brasil tem uma participação muito importante nisso, muito ativa. O nosso conselho empresarial é muito forte, isso eu acho muito bacana. E eu acredito que o BRICS vai crescer sim. Só que ainda não foi mostrado que tem realmente um potencial muito forte. Mas agora, com o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que tem sido desenvolvido, nós temos um vice-presidente brasileiro, eu acho que as coisas vão começar a tomar corpo e eu acho que vai começar a ter realmente uma efetividade. Que eu acho que o que falta para o público entender o que é o BRICS e qual a sua funcionalidade é exatamente essa. Qual a diferença, o que eles estão fazendo de diferente para os países em crescimento. E qual seria essa diferença? Essa diferença com certeza vai ser nos aspectos estruturais que o BRICS ele traz. A visão de infraestrutura, de desenvolvimento econômico sustentável, questões sociais. Então, assim, o montante do BRICS começou com 100 bilhões. Então, assim, eu acredito que, se bem estruturado, pode ser realmente uma saída para muitos dos países. E eu acredito que o BRICS está aberto a conversar com os outros países, com os outros blocos. Isso é uma coisa muito importante. Quando a África do Sul entrou, foi uma transição muito grande, porque passou de uma questão somente econômica para um âmbito mais político. Porque se fosse por números, a gente teria uma Indonésia, a gente teria uma África do Sul não, perdão, uma Nigéria muito mais forte. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de transição. E a parte da África do Sul ter entrado foi justamente para ser a catalisadora na região. Então podemos ter esperança com relação aos BRICS. Eu acredito que sim, eu acho que tudo está levando a crer que vai ter essa modificação. Que bom. Explorando um pouco mais sobre o mundo, né? Vamos falar um pouco sobre o Mercosul e a União Europeia. Um acordo futuro ou uma saga perdida? Olha, honestamente, eu acho que isso é uma coisa que o meu instituto faz bastante. Eu acho que o IBREI começou a trazer essa pauta. E é muito complicado porque quando a gente vê o que aconteceu, a gente teve um levante muito alto das conversas, a gente teve uma negociação muito mais intensa, porém, a gente não teve uma efetiva resolução sobre o que vai fazer, como que vai fazer, o que está acontecendo. É muito complicado a gente olhar e eu acho que um dos maiores problemas, dos entraves, são as negociações em setores como o setor agrícola brasileiro. Porque a gente tem uma pressão forte, a gente tem um lobby forte, a gente tem uma questão que o próprio setor ele vai muito contra o que está sendo feito nas negociações. Então, assim, é muito complicado, tem muitas travas que ainda batem e eu acho que o Brasil ele precisa encarar esse acordo como algo positivo. Eu acho que o Brasil ele precisa, sim, se internacionalizar. Então, acho que agora é o momento. Eu sou bem otimista, não sei se ainda vai ser uma saga perdida, mas teve uma pausa significante. Então, como a gente está em uma época de eleição, como a gente está em uma situação de Copa, que também influencia bastante, porque os ânimos ficam aflorados,
eu acho que para esse ano eu acho bem difícil acontecer alguma novidade. E o Mercosul em si? Uhum. Qual que é a sua opinião sobre o Mercosul e o Brasil dentro do Mercosul? Olha, eu acho que o Mercosul tem um potencial gigantesco, porque a gente não sabe explorar o potencial do Mercosul. É muito engraçado porque nós fazemos um estudo muito forte sobre os acordos que têm sido feitos. Se a gente for parar para pensar, a gente tem um acordo aí com o Egito, por exemplo, que as pessoas não sabem. Só que é um acordo que, por mais superficial que possa parecer, ele é efetivo e a gente tem que saber aproveitar. Então, assim, a gente tem aí um acordo com a Coreia do Sul vindo, a gente tem uma situação encaminhada com os outros países, e o que a gente tem que fazer é dar devida importância para isso. Porque senão a gente vai continuar atrás. O último relatório do World Economic Forum sobre o Brasil justamente mostrou isso, que a gente está atrás e o resto dos nossos vizinhos estão subindo. Eu acho que o maior exemplo disso é o Paraguai, a Colômbia, que está sendo feito, inclusive, uma abordagem muito forte do meu instituto nesse sentido. Eu acho que a gente tem que olhar não só como uma visão, como eu posso dizer, uma visão que a gente possa pré-julgá-los. Eu acho que é muito ruim isso para o empresariado brasileiro. A gente olha para um Paraguai e a gente fala, tem muamba. A gente olha para uma Colômbia, não, tem problema com os narcotraficantes. Não é. Eu acho que o mundo gira e as coisas vão mudando. E o Brasil, infelizmente, não muda. Tem muitas coisas, muita pressão do empresariado. Por isso que falta educação empresarial. Sem educação empresarial, a gente não vai avançar nesse sentido. Se a gente fizer a nossa lição de casa, eu acho que as coisas podem melhorar e o Mercosul pode tomar, sim, um corpo muito forte. E o Brasil pode ser, sim, o que vai levantar isso. Eu quero muito saber mais sobre como o Brasil vai fazer isso, mas nós vamos para um breve intervalo agora e voltamos daqui a pouco.